noite. Olá, olá, boa noite. Como estão vocês? Espero que esteja tudo bem, você se cuidando, com saúde. Hoje vamos ter uma convidada, Dulcinea Monteiro. Tudo bom? Oi, querida. Me diz se o som tá chegando bom para vocês. Só me confirma se o som tá bom, a imagem tá boa. Tudo bom, Gilda? Vamos só esperar agora a Dulcinea chegar. Aproveitem também, façam perguntas. Tá? Tá bom o som? Obrigada, Maura. Tudo bom, Maura? Como você está? Oi, Cláudia. Tá baixo? Eu fico preocupada com o som, porque assim, às vezes o som vê se confone e melhora para você. Porque se Maura tá conseguindo escutar. Você não volta lá para o início? Depende também do seu som. Volta lá para isso. Tudo ok, né, Gil? Que bom. Cláudia, me confirma como é que tá o som para você, só para ver se é problema só com uma pessoa mesmo. A Dulcinea tá aqui já. Tá bom, né? Que bom. Então deixa eu só chamar a Dulcinea pra gente começar. De volta. Vamos lá. Vai ficar gravada? Vai sim. Vai ficar gravada. Claro. Com certeza. Estou aguardando aqui a nossa convidada, a nossa amiga querida. Deu certo. Deu certo. Dulcinea chegando aí. Tá escutando a gente, Dulcinea? Muito bem. Estou ouvindo bem. Que bom. Querida. Tudo bom? Melhor agora. Que bom ver você. Depois desse estresse de conexão com a tecnologia da informação, que essa velha que está sofrendo com isso. Né? O Cláudio sabe, a gente sai na hora, como é que fala? Meu Deus do céu. Mas tá bom, agora a gente prossegue. Então aqui. Você está ouvindo bem a gente, Dulcinea? Estou ouvindo. Pronto, ótimo. Está dando um cortezinho aqui, mas a gente vai entrar em sintonia. De vez em quando vai dar uma conexão fraca. Isso, mas né? É o normal do ao vivo, né? Do momento agora. Que saudade, quanto tempo, né? Porque 2 anos? Eu tô sentindo. Pois é. Ela veio aqui o ano Essa passado. vida online é complicada, porque ir a Salvador, para mim, é um presente divino. E toda vez que eu vou, eu amo, mas agora é só online. Aí eu não saboreio o saborzinho de Salvador. Mas a pandemia vai passar, nós vamos marcar aqui um café, um sorvete. Bate-papo. Um bate-papo gostoso com o pessoal, vai ser ótimo. Se Deus quer, e a gente vai fazer possível. Pois com certeza. Pois é, e pensando nesse tempo que a gente tá vivendo, né, tá enfrentando agora, né, e eu pensei nesse tema, a gente falar sobre o envelhecer, né, já que agora foi um impacto tão grande justamente para quem está na faixa etária, né, e se transformou, né, em um perfil de risco da pandemia. Claro que todos estamos sujeitos, mas o envelhecimento ele foi testado de maneira especial agora. Né? E ao mesmo tempo, né, Dulcinea, a gente vive um momento em que as pessoas se tornam cada vez mais longevas. Mas parece que a gente não sabe ainda o que fazer com esses anos a mais que a vida nos dá. Né? Como é que você vê esse processo assim, para a gente começar a pensar num envelhecimento saudável? A primeira coisa, né, é que antigamente, até 1900, fim do 1890, 1900, a média de vida era 60 anos. Então, eles começaram a ver até naquelas indústrias, nos trabalhos, aqueles velhos que já estavam com 50 e tanto, já estavam bem na reta final. Aí se instituiu a tal da aposentadoria, que na realidade significa retirar-se para os aposentos.
E, na realidade, eram os aposentos da casa, não tem esse negócio de ser quarto do fundo, não, foram os aposentos da casa, né? E trabalhando com programas de preparação para aposentadoria, que eu trabalhei em várias empresas, mas a mais importante para mim foi o BNDES, eu sempre trabalhei com o seguinte conceito: retirar-se para os aposentos da casa ou de si mesmo. Porque quando você termina um ciclo de trabalho de 30 anos, 30 e tantos anos, hoje em dia, antigamente aposentava com 50 e tantos, morria com 60, então era um pouquinho de tempo para curtir, né? Não se pensava num novo trabalho, numa nova atividade. E hoje, o que a gente está tendo? Mas em torno de 1/3 de vida pela frente, né? Aposenta aos 50 e tantos, vai viver 80 e tantos. Então, esse retirar-se para os aposentos, quando eu trabalho de si mesmo, o que eu ainda quero fazer da vida? Porque muitas pessoas trabalham para sustentar a família, mas aí vão fazer, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou realizar o meu desejo, né? E a gente tem a confirmação hoje que diretores, os CEOs das grandes empresas, né, grandes líderes hoje, tudo está acontecendo depois dos 60, né? Então, essa qualidade de vida dos velhos hoje é uma coisa maravilhosa, né? Tem startups trabalhando com os mais de 60, então, e o poder aquisitivo também ainda está muito com os mais de 60, com os velhos. Os velhos ainda são subsídio para grande parte das famílias, né? Então, a velhice hoje, a gente nem fala, não existe mais um negócio de velhice saudável. Ninguém usa mais essa expressão. Hoje é velhice ativa. Ativa. Tem que permanecer ativo. Tem um ditado que foi simplificado, mas diz que é do Einstein, que a vida é como a bicicleta. Quando para, cai. Né? Então, a questão é isso, é estar ligado, é estar ativo, é estar em movimento. Então, eu acho que esse ganho que a ciência trouxe para nós com essa longevidade tem vantagens maravilhosas. Agora, que tipo de velhice queremos? Ou teremos? Ou temos? Isso vai depender de quê, principalmente? Da personalidade. Exato. Então, essa longevidade está aí, é um ganho. O que nós estamos fazendo com ela? Eu acho que vai depender de cada um, mas a maioria está sabendo aproveitar mais, curtir mais a vida, fazer aquilo que realmente gosta. Eu acho que tem uma palavra muito legal, que é usufruir, apesar dos pesares. Né? O que mais que vocês acham importante falar sobre a longevidade? Aumentou. Temos mais aí, sem dúvida, né? Média de 60, hoje é 78, 80, né? Então a gente aumentou muito essa longevidade. Sim. Agora a questão é como viver isso, mas aí é personalidade. Uma coisa que eu percebo muito, né, é que é fantástico a gente perceber, hoje é comum, então, assim, alguns lugares, no Rio de Janeiro, em Copacabana, a gente percebe claramente isso, aqui em Salvador, em alguns lugares, que você chega para passar uma tarde, você vê idosos caminhando, correndo, aproveitando realmente. Agora, uma outra coisa que eu também noto, eu gostaria que você falasse sobre isso, dentro desse espaço, e a questão do como eu vou viver o resto da minha vida, já que hoje a gente pode pensar em um resto no sentido assim, de muito tempo, quando também nós temos hoje, além desse prolongamento da idade, né, dos pais, vamos dizer assim, há um prolongamento da adolescência dos filhos. Né? Então, a gente termina vendo também, muitas vezes, esses pais que já passaram dos 60 anos, por exemplo, que continuam o seu papel de pai e mãe por um período também muito prolongado. O que é que você acha disso? Eu acho que isso é uma realidade, sinal dos tempos, né? Os valores mudaram muito. Antigamente, a minha geração foi criada na leitura. Tinha que obedecer, tinha ordem, tinha respeito, né? Os valores eram diferentes. Então, havia uma coisa fundamental que era respeito aos pais. Às vezes até exagerado, né? Hoje, outro dia eu vi
Ele é do Nordeste também, esqueci o nome dele agora. Ele faz coisas maravilhosas, um psicólogo, esqueci o nome dele, coisa da velhice. Ele falando justamente isso, que os pais hoje, eles querem ser amigos dos filhos. Eles não querem respeito, eles querem amizade. Então, é muita igualdade. Então, isso está trazendo uma coisa que os jovens, eles não ousam muito, né? Outro dia eu estava na fazenda e tinha um ninho de passarinho lindo, pertinho da janela do meu quarto. E diz que isso é real, né? Os filhotinhos lá dentro, o passarinho vai, leva a comidinha, põe lá dentro. Cada hora um vai. Quando está chegando a hora dos bichinhos crescerem, diz que eles param de levar alimentos. Não levam mais alimentos. E dizem que não limpam, o cocôzinho do bichinho vai ficando lá. O que acontece? Os bichinhos caem fora. Eles vão buscar a sua vida. E hoje, a gente sabe que trabalho está mais difícil, tudo está mais difícil, mas está havendo uma super proteção também dos jovens. Os jovens hoje são muito pouco frustrados, né? Então, quando a vida começa a frustrar, aí vem o índice de depressão e de suicídio, que é cada vez maior, né? Agora, por outro lado também, os pais se ocuparem dessa adolescência maior, né? Esse processo de adolescência, mas por outro lado a gente está vivendo agora, o Kalash ele fala da gerontocência, eu prefiro falar da envelhecência, né? A envelhecência também é um processo que dura assim, um tempo que a gente vai envelhecendo, e o que é que a gente vai fazendo com esse envelhecimento? Alguns velhos envelhecem de uma forma que vale a pena, né? Eles continuam criativos, saudáveis, de bem com a vida, valorizando esses anos a mais. E tem os velhos que são um peso, né? Eles não amadurecem. A envelhecência para eles é uma carga, é só lastimar, reclamar, não. E aí entra uma coisa fundamental que tem um autor junguiano chamado James Hillman. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Estou falando como junguiano, mas outras pessoas falam isso também, que a velhice não faz o que a maturidade não fez, né? Então a gente fala, o velho sábio. O que é velho sábio? A maioria dos velhos, para falar a verdade, são muito chatos. Ranzinzas, reclamam, queixam. A gente não encontra essa coisa do velho sábio, aquele que está em sintonia com a vida, né? Isso também está aumentando esse número, cada vez mais. Mas a gente ainda tem muito essa coisa do velho ranzinza. Então, eu falo que diante dessa envelhecência, a gente tem reações possíveis, né? Eu disse que sempre eu repito esse refrão. Tem a velhice involutiva, que é aquele velho que tá, a velha que faz plástica, fica maravilhosa, ela está sempre a mil. Esse tipo de velha nunca vai parar no nosso, nem velho, não para no nosso consultório. Ele pula de asa delta com 80 anos, ele está a mil, né? Eu tinha um amigo lá no Rio, ele morreu bem velhinho, o professor Mário Saeg. Ele era maravilhoso, ele tinha Parkinson, e ele já velhinho, doente, ele perguntava para ele, doutor Saeg, como é que o senhor quer morrer? A resposta dele era assassinado pelo pelo marido da minha amante. Já estava para lá de cagar. Mas era um velho cheio de humor, né? Cheio de beleza. Então, essa dinâmica dele é fundamental. Isso eu chamo de velhice evolutiva. É aquela que segue o processo de envelhecimento, aceitando as limitações, mas mantendo o humor, mantendo o glamour de viver. Claro que tem dia que a gente reclama um pouquinho, etc. e tal, mas está nesse processo evolutivo, né? Quer dizer, de desenvolvimento. E o pior tipo é o negativo. É aquele que só computa perda. Eu não posso enxergar direito, eu não ando direito, não. Só reclama, né? Então, computar perdas, isso é a maior ignorância da vida. Eu não sei se vocês conhecem Elizabeth Kubler-Ross, que trabalha com os cuidados paliativos, né? Ela é maravilhosa, maravilhosa. E ela tem uma frase que diz o seguinte, a pós-graduação da vida se chama perdas. Olha que lindo.
A pós-graduação da vida se chama perdas, quer dizer, é justamente a pós-graduação é quando nós aprendemos a lidar com as perdas. As perdas são inerentes à vida, né? A criança perde o seio da mãe, ela perde o colinho, né? Depois ela tem que ir para a escola, ela sofre horrores. E assim a gente vai também. A adolescência traz ganhos e perdas, e a nossa velhice, inegavelmente, ela traz muitas perdas. Não tem como, né? Agora, a grande questão é como nós reagimos a isso. Né? Se eu ficar no, ai meu Deus, não posso mais, já fui bom nisso, já fui bom, mas hoje eu sou bom em quê? Né? Então, por isso que a gente fala dessa atividade, de se manter ligado. Né? Agora, uma vez a minha filha falou, mãe, você mexe com os velhos, você trabalha com os velhos. E por que eu fui para a gerontologia? Porque em São João del Rei, que é a minha cidade natal, onde eu estou agora, eu vi a minha mãe morreu com a minha idade, e ela era uma velhinha, daquelas que já fico bem, né? Tinha que ser cuidada, da minha idade. Quando eu olho para trás, eu falo, gente, eu estou na idade da minha mãe. E ela morreu bem pertinho disso. Então, eu fico vendo como as coisas mudaram, né? Quer dizer, a velhice de hoje não tem nada a ver com a velhice do passado. Eu acho que isso é... E quando eu vi, então, essa velhice dos meus pais, eu falei, gente, eu não quero isso para mim, né? Então, quando eu descobri que tinha a tal da gerontologia, eu falei, vou estudar isso, vou entrar nisso. E para mim foi uma bênção, porque eu acho que isso me ajuda muito no processo de envelhecimento, né? Tá ligada nessa dinâmica. Eu agradeço. Que ótimo, E né? tem uma fase importante da vida que eu acho que deveria nos preparar para isso, que é a metanoia. A famosa crise da meia-idade, tão temida, mas que na verdade é um processo e deve ser um processo tão rico. Então, assim, o que a gente pode aprender com essa crise, com essa metanoia, e que talvez não estejamos aprendendo para fazer esse trânsito para a velhice de uma forma mais saudável? A metanoia, né, Cláudio, foi um termo que Jung usou muito, e inclusive eu vou fazer marketing. Eu organizei um livro chamado Metanoia e Meia-Idade, né? Porque justamente é um livro que vai mostrar para a gente como essa meia-idade, né? Quer dizer, você já subiu no ápice e vai começar um processo de declínio, porque isso é a entropia. A entropia é inexorável, é do reino vegetal, é do reino animal e é do reino humano. Então, na metanoia, na minha idade, quando eu vejo as minhas filhas, né? Ai, mamãe, meu cabelo branco, não sei o quê. Elas estão com 40 e tantos anos, né? É quando a gente começa a ver que a vida passa. Né? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que é lá na frente. Então, quando a gente começa a ver, de vez em quando escurece a tela, eu tenho que tocar aqui. Então, quando a gente começa a ver que, de fato, a vida passa, isso que é a metanoia, é a gente conseguir, né, dentro da gente tem o prazer, o ganhar dinheiro, o acontecer, os prazeres, né, a autoestima, tudo, né? Mas a gente começa a ver também que com a vida passa, aí é que eu acho que entra muito a uma questão fundamental, e que Jung trabalhou de uma forma maravilhosa, quando ele estudou a libido humana, né, a nossa energia, ele bota a espiritualidade, quer dizer, e a espiritualidade vem muito quando vem a sensação da morte, quer dizer, eu estou aqui, eu estou nisso, mas isso tudo vai acabar um dia. Então a gente começa também a procurar o sentido da vida, né? Então acho que a metanoia é muito legal, que ela possibilita muitas reflexões. E uma coisa que eu estou achando muito bom na pandemia é que a gente diz o seguinte, o velho, a partir da medida que a gente envelhece, a gente começa a confrontar mais a morte, né? Eu já falo para todo mundo, gente, eu estou no portão do desembarque, né? Já passei de 70, estou para lá de boa para desembarcar. Estou preparada, a gente pode desembarcar antes. Mas pela lei natural, a gente vai desembarcar na velhice, né? Então, eu acho que quando a gente começa a encarar isso, a gente começa a buscar uma coisa muito fundamental, que é qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo por aqui? Né? Então, isso muitas vezes a gente fala mudanças de carreira, mudanças de lugar de moradia, mudanças de relacionamentos conjugais, quer dizer, quantas mudanças acontecem na metanoia, né? Por quê? Porque a gente começa a fazer uma reavaliação,
um balanço da vida. Então, essa tal metanoia, eu acho que ela é fundamental, porque ela permite que a gente, de fato, coloque na balança os valores. É isso mesmo que eu quero ou não? Então, ela permite ressignificações, né? Então, eu acho que essa meia-idade, que também é relativa a essa meia-idade, né? Porque tem pessoas que amadurecem, já nascem maduros, né? E tem velhos que nunca passaram por metanoia nenhuma, né? Eles continuam eternos adolescentes, reclamões, queixosos, sem de fato ver o sentido da vida. Eu não sei a experiência de vocês, mas a gente encontra muito isso também, não é? Sim, infelizmente sim. E tem uma coisa interessante, né, Dulcineia, porque você trouxe algo que realmente é fundamental, essa consciência de que a vida tem um prazo de validade, né? Que para alguns realmente isso é o desespero, porque começa realmente assim, porque eu não vivi, porque eu não fiz. Mas é esse o momento precioso para essa aproximação com a espiritualidade também, né? Tem duas coisas, né? Eu não fiz, eu estou sendo fiel a mim mesmo, né? Eu estou vivenciando aquilo que é essencial para mim, né? Então, isso é a metanoia. Hoje, atendendo uma paciente, foi uma coisa muito linda. Ela contou um exemplo de um artesão mineiro, não sei de que cidade, e que ele pegava uma tora bruta de madeira e ele fazia esculturas lindas. Aí perguntaram para ele, mas como você faz isso? Ele falou assim, eu tiro os excessos. Olha que coisa linda. Daquele toco de madeira, a expressão dele foi, eu tiro os excessos, né? Então, eu acho que a nossa vida, se a gente é um artesão de si mesmo, a gente começa, principalmente nesse envelhecimento, a tirar os excessos, né? Para que a gente se torne mais autêntico, mais fiel a gente mesmo, né? E é um pouco do Nietzsche, né? Que eu acho que eu gosto muito dele, eu sou bem apaixonada por ele. É quando a gente, nessa vontade de potência de ser, e é Jung também com a individuação, a gente busca se tornar a melhor versão possível de nós mesmos, né? E aí a gente começa a tirar os excessos, as vaidades, aquilo que de fato não significa. Gente, eu acho que isso não tem preço, né? Viver a minha velhice hoje, para mim, tem sido, assim, dignificante. Eu agradeço mesmo estar tendo essa oportunidade ainda de tirar meus excessos, usando a expressão do artesão mineiro, né? Porque muitas vezes esses excessos vêm também na forma de culpa e erros do passado, né? Essa mistura que às vezes fica tão difícil, né, se a pessoa não se libera, né? Qual uma forma assim que a gente pode lidar com a culpa? O que você tem de experiência no consultório dessa culpa, que às vezes é um peso tão intenso para as pessoas? Eu fico pensando, né, Cláudio, quando eu dou aula, às vezes, eu vou fazer alguma palestra lá nas casas geriátricas para os velhos, assim, eu gosto muito de citar o Gênesis. Então, às vezes eu falo que é o mito do Gênesis, porque se a pessoa não acredita, fica como mito, ou então é uma história real, né? Mas é a criação. E o mito da criação, para mim, é genial, né? Deus, o que ele fez? Criou a lua, criou o sol, foi criando, não foi isso? Aí chegou no sexto dia, ele criou o homem e a mulher, no sexto dia. Aí o que ele fez no sétimo? Descansou, olhou, viu que tudo era bom e descansou. Eu falo, gente, Deus nos deu a lição. Ele criou tudo e viu que tudo era bom. Agora, olha o nosso mundo de injustiça, de barbárie, de tantas atrocidades, né? Mas foi o mundo que Deus criou. E ele olhou e viu que era bom e descansou. Então, eu acho que o mito do Gênesis é um mito para o velho. Ele olhar para a sua história de vida, né? Que os 7 dias da criação é um tempo relativo, né? Quer dizer, a minha vida pode ter 50, 60, 70. O que eu fiz nesses anos? Qual foi a minha criação?
Teve o trabalho, teve os filhos, teve isso, teve aquilo. E é claro que a gente errou, claro que teve fracassos, claro que teve desenganos, decepções, desvios. Mas o importante, né? Isso foi uma coisa muito rica que eu aprendi uma vez, estando presente numa aplicação daquele processo Hoffman. Processo muito antigo, não sei se ainda existe muito. E no processo Hoffman, basicamente as pessoas trabalharam os complexos maternos e paternos. Aí tem aquela fase lá que libera a raiva do pai e da mãe, bate, bate, bate no pai, na mãe, tudo para fora. E depois vem um momento mais lindo, que é: eu tive culpa, mas eu não sou culpado. Olha que coisa linda. A gente erra, né? Eu tenho filhos, eu peço perdão aos meus filhos por tanta coisa errada que eu fiz, mas eu não tive culpa, porque eu acreditava que eu estava certa. Então eu acho que esse negócio da culpa do velho é algo, né, que a gente, errei, fiz isso, fiz aquilo. Eu acho que a gente tem que aceitar igual o mito do Gênesis. Deus criou tudo, olhou, viu que era bom e olha quanta atrocidade está por aí nesse mundo que ele criou. E assim somos nós, né? A gente cria, a gente tem a melhor das intenções, a gente faz... E a gente fez o que acreditou, depois a gente muda, por isso que a vida é transformação. Mas naquela época eu acreditava, eu fiz assim, hoje eu não faria mais. Mas então, eu acho que isso, eu tive culpa, mas eu não sou culpada. Eu acho que isso que nós velhos temos que encarar, né? Tivemos erros? Tivemos, vamos assumir os erros, vamos pedir até, meu filho, me perdoa, por isso que eu fiz, mas eu acreditava que eu estava certa. Então eu acho que querer levar a culpa disso é um pouco uma forma de masoquismo, porque de um modo geral nós fizemos o que nós acreditávamos. Depois as coisas mudam, os tempos mudam e a gente ressignifica, né? Mas essa culpa, eu acho que é muito difícil de trabalhar. Eu vejo isso no consultório. Pessoas que até hoje reclamam, numa época de muito aperto, de muita atrocidade, eu não pude criar o filho, deu o filho para a mãe criar. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Mas na época a pessoa não tinha nem condição, às vezes até dormia na praça, porque não tinha nem onde morar, de tanto aperto que passou. Então, fez mal? Fez. Mas ele não teve culpa, porque foi o que ele pôde. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós velhos pensarmos. Eu tive culpa, mas eu não sou culpado. Eu fiz o que eu acreditava, eu fiz o que eu pude. Então, isso a gente, à medida que a gente pode ter essa visão, eu acho que a gente passa a viver mais leve. Eu adoro o mito do Gênesis, porque eu falo, gente, ele criou esse mundão que está uma peste ainda hoje em dia. Mas ele falou, tudo estava bom, estava bonito, e ele descansou, né? Eu acho que isso é um mito muito bom para nós velhos, né? Que a gente também possa olhar e falar, eu fiz o que eu pude, e agora eu vou relaxar. Eu acho que isso é muito bom. Essa paz, né? A gente poder entrar em sintonia com isso. Não sei, é minha opinião. Sim. Tem uma coisa também, quando você colocou, eu fiquei aqui pensando nessa construção desse mundo, né? Você acha que pode acontecer, por exemplo, né? Hoje nós temos um mundo que ele se alimenta da juventude, né? Então, a propaganda o tempo todo é de que ser jovem é que é bom, as propagandas sempre tem os jovens, esses são os que são belos. Então, assim, esse apelo a essa juventude, ela também, pelo menos assim, experiência em consultório, às vezes eu ouço isso, né? Chega aos 40 anos, às vezes, uma mulher chega aos 40, aos 50 anos, ela já começa a sofrer porque ela não está preparada, não só em termos psíquicos, mas ela não se preparou para este mundo que não sabe mais como acolher esta mulher, que agora é uma mulher linda, maravilhosa, mas ela já tem 50 anos. Né? Como é que você vê isso, né? Principalmente para nós mulheres, porque pesa bastante isso, né? Você falou dos cabelos brancos, né? A gente ouve bem isso, assim, eu estou com cabelo branco, eu digo, mas ainda bem, né? Se fosse verde, é que seria algo estranho, né? Iris, mas eu acho o seguinte, primeira coisa, o padrão de beleza é uma coisa foi muito articulada ao mito de Afrodite, né? Que das deusas gregas, Afrodite é a deusa da sexualidade, da sedução, da beleza. Mas a gente tem na mitologia grega Hera, que é o poder, Ártemis, que é a guerreira, a lutadora, Atena, que é a cabeça pensante. Então, a gente tem muitos modelos do ser mulher.
Mas a nossa cultura, ela ficou muito paralisada no modelo muito cristão da Virgem Maria, que era mãe, e de Madalena, que era a puta arrependida, né? Quer dizer, esse modelo do amor ficou muito presente. Mas então, nós mulheres, muitas vezes, principalmente a minha geração, hoje vocês, a geração mais nova é diferente, porque a gente tem mulheres literalmente intelectuais, empresárias, quer dizer, o mundo mudou muito. Mas ainda assim tem um padrão de beleza da juventude, né? Por exemplo, o meu cabelo branco. Eu falei, eu vou assumir meu cabelo branco, porque eu sou autêntica. Não. 50 anos, cabelo branco, pintei. 60 anos, cabelo branco, pintei. 70 anos, cabelo branco, pinto. Até por quê? Porque eu ainda estou no mercado de trabalho e ainda tem muito preconceito, né? Uma vez levei uma colega minha da minha idade para dar uma palestra num curso que a gente dava e ela tinha cabelo branco. E a pessoa do local falou, Dulcineia, mas será que ela vai dar conta? Ela é tão velhinha. Porque ela tinha cabelo branco, mas é da minha idade. A aula dela foi ótima, foi maravilhosa, adoraram. Mas a gente viu o preconceito de quem ainda está no mercado de trabalho, né? A gente tem um pouquinho disso. Sim. Mas eu sempre falo que a minha geração, a geração que está aí com 60, 50, eu acho que nós temos que começar a mudar, como a mulher, aquele negócio da guerra do sutiã, a liberação da mulher, né, na década lá de não sei quanto, 1970, eu acho que nós temos também que começar a fazer uma revolução da velhice, né? Aí vem aquele terceira idade, melhor idade porra nenhuma. O negócio é o quê? Velhice, infância, adolescência, maturidade e velhice. Então, nós temos que entrar nesse processo do envelhecimento com naturalidade. Quando me perguntam, Dulcineia, qual a sua idade? Eu falo, nossa, mas você está ótima, não parece. Isso é o maior preconceito. Porque a pessoa estava achando que eu tinha que estar péssima. Não é? Não parece, você está ótima. Por quê? Porque nessa idade eu tinha que estar péssima, né? Aquele estereótipo antigo até que foi da minha mamãe. Mas então, eu sempre falo assim, dando aula, eu falo, gente, eu sou uma velha maravilhosa. Aí eu paro um pouquinho, que eu sei que os alunos estão falando assim, ela já está com Alzheimer, né? Eu falar que eu sou uma velha maravilhosa. Mas aí eu digo o seguinte, mas por outro lado, eu sou uma jovem horrorosa, não é? Mas como velha, eu me sinto ótima. Então eu acho que nós, à medida que envelhecemos, temos que passar a palavra velho para substantivo e não adjetivo negativo. E isso quem vai mudar somos nós, mulheres, né? Porque o homem não, o homem de cabelo branco fica charmoso, ainda tem todo esse preconceito. Porque o tabu da juventude, da beleza feminina ainda é muito forte, né? Então eu acho que nós, mulheres, temos que começar a fazer essa revolução, né? Eu assumi, eu tô velha, tô ótima, maravilhosa, sei lá o quê, sou isso, sou aquilo, mas nós temos que assumir essa palavra. E isso está nas nossas mãos escolher. Porque se nós não começarmos a mudar, a gente vai perpetuar o preconceito, né? Então, velho o quê? Velho, eu falo isso, me sinto bem. Tem hora que pesa um pouquinho, a junta dói, né? A gente tem essas leis da entropia que a gente começa a sentir as limitações, né? Mas isso não perde a dignidade e a beleza da vida. A gente tem que aceitar as perdas, que elas vêm mesmo, não tem como, né? Agora, a questão é como a gente lida com isso. Isso, claro. Viver cada etapa com a sua beleza. Claro. Né? É interessante que você, no livro citado, né, na sua coletânea, fala até algo muito interessante, né? Porque normalmente se coloca, né? É um idoso, é um velho, mas tem mentalidade falhei jovem. Um pouquinho, eu não ouvi você, Cláudio. Falhou. No seu livro... Repete, né, para mim, Cláudio. No seu livro você tem uma questão bem interessante, né? Que fala assim, às vezes as pessoas falam, né, é um velho, mas com espírito jovem. E você propõe uma mudança, né? Propõe, não, é um velho com espírito sábio, com espírito de quem viveu, né? Isso, vamos lá. Tá vendo? Pois é. Isso. Poesênix. Exatamente.
Esse é um outro eixo que Jung trabalha. Eu sou muito agradecida por ter descoberto Jung na minha vida, porque ele é muito bom, né? Então, esse eixo, Puer Senix, para mim, é o eixo, ele fala que isso é um eixo psíquico fundamental. A criança que não desenvolve as dinâmicas do arquétipo do velho vai ficar o Puer eterno, a eterna criança, né? E nós, velhos, que não ativarmos em nós o arquétipo da criança, vai ficar aquele velho chato, ranzinza, reclamão, que ninguém aguenta. Porque é o arquétipo da criança que traz para a gente coisas fundamentais. O quê? Curiosidade. A criança é curiosa. Por quê? Ela quer aprender, ela está ligada. Sim. Espontaneidade. A criança é espontânea. Ela não sabe, ela pergunta, ela questiona, né? Então, essas características da criança são fundamentais. Espontaneidade, curiosidade, né? E memória curta. Porque o mal do velho é a memória. Vai lá no baú, porque quando eu era jovem, quando eu casei, aquele dia... Essa memória longa para o velho é uma coisa horrorosa. E criança tem memória curta. Eu gosto do exemplo, né? Isso é na minha época, hoje mudou um pouquinho. A criança chega perto da mãe na hora de comer, pede para comer, na hora do almoço, ela pede para comer um doce, uma bala. A mãe fala, não pode. Aí a criança pede, a mãe fala, não. Ela puxa a saia da mãe e fala, boba, não gosto de você, não, né? E sai, vai embora lá para fora. Demora 5 minutos, a criança volta, agarra a perninha da mãe, a mãe pega a criança, beija, fala, ai, meu amor. Memória curta, a criança esqueceu, a mãe também. Agora, eu brigo com o meu velho, ele fala uma coisa ruim para mim, se daí a 15 minutos ele voltar e fala, ô meu amor, eu vou falar, não tem vergonha, não? Estava me chamando, né, há 15 minutos atrás estava falando não sei o quê, agora vem me chamar de meu amor. Então a gente fica guardando as coisas. Então, essa coisa da criança, os velhos que envelhecem de uma forma mais lúdica, mais alegre, é isso, né? Tem uma música do Milton Nascimento que é linda. Ele fala da vida, não sei o quê. Chama a criança para te dar a mão, né? Nos momentos difíceis. Bola de gude, é isso? É, bola de gude. Então ele fala justamente isso, chama a criança para te dar a mão, porque a criança traz isso, ela traz uma ressignificação, né? Então o envelhecer é ativar esse arquétipo da criança. Esse livro eu recomendo muito, ele já está na 2ª edição pela Vozes. Eu acho um livro fundamental para quem está passando da metanoia para frente, né? Para buscar isso, ativar essa criança, porque ela é fundamental, né? É bola de gude, é isso mesmo. Da mão, vem cá. E a gente ressignifica, fica leve, brinca, né? Porque senão a gente vai ficando aquele ranzinza, rabugento, reclamão, bravo, que é muito comum, né? Exatamente. E bravo com a vida e com os jovens também, né? Porque tem isso. Às vezes é muito difícil você lidar, alguns idosos, né? Eles chegam em um ponto de amargura que os netos não conseguem se aproximar, os filhos não conseguem se aproximar, né? O pessoal está perguntando o Puer e o Senix. Mas a gente colhe o que semeou, né? A gente colhe o que semeou. Então, esses velhos ranzinhas, que as pessoas às vezes vão visitar por obrigação, porque realmente às vezes fica insuportável, é só reclamar. Então, eles não sabem porque eles estão, coitadinhos, abandonados, mas eles estão colhendo o fruto daquilo que eles semearam, né? A colheita é inexorável, você vai colher o que você semeou, né? Então, isso eu acho que é fundamental. Não sei, mas é isso aí. Ativar esse puro, eu acho que é a grande sabedoria da gente. Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que procurar ativar isso um pouquinho, essa mudança, essa renovação. E tem que achar um equilíbrio, né? Porque senão vai para um desequilíbrio do pua, e aí também fica aquela coisa também parecendo... eu vou citar uma coisa que eu ouvi certa feita, né, na rua. Tinha um grupo de jovens. E aí passou uma mulher, ela devia ter uns 70 ou mais do que isso, eu não sei bem a idade,
e ela parecia uma adolescente, vestida como uma adolescente, né? E eu lembro que um dos jovens fez assim, nossa, mas por que ela precisa fazer isso? Parece uma Barbie velha. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando, né? Eu disse, nossa, mas que percepção desse garoto que não me pareceu que era ofensivo. Me pareceu que foi a observação dele com relação àquilo que ele via. Então tem que ter esse equilíbrio do Puer também, né? Quer dizer, aí já é o excesso, porque não houve um amadurecimento. É o que eu falei no início, Iris, Sim. é a velhice involutiva. Isso. Né? Ele se mantém no padrão da juventude e não aceita a mudança. Aí fica ridícula, né? Fica ridícula. Então, o que ele falou é uma Barbie velha. Isso é ridículo mesmo. Mas esse padrão ele não vai para o nosso consultório e nem vai a médico. Na realidade, são os que vivem melhor. É verdade. Hoje tem um outro desafio também para o idoso, que é a questão da mudança do mundo. Esse mundo tecnológico, ele é um grande desafio, porque ele separou a forma de comunicar de uma geração. Hoje a geração mais jovem se comunica de uma forma totalmente diferente. Então, assim, o que você acha assim, dessa importância também de, dentro dos seus limites, aprender a se comunicar dentro desse mundo? Porque senão se isola cada vez mais. Né? Cláudio, eu acho que isso é fundamental. Né? Quem não muda, dança. Quem não muda, dança. Então, fundamental na vida é a mudança. Né? E tem um filósofo que eu amo também, que é Heráclito, um pré-socrático lá, muito legal, e ele fala, na vida tudo flui. Ele dá o exemplo do rio, né? Que a gente não entra 2 vezes no mesmo rio porque a gente está em mudança. Então, eu acho que nós velhos, eu tô sofrendo para me adaptar com essa nova tecnologia. Hoje eu custei para entrar nesse Instagram, e eu já tinha feito outro, mas é difícil, mas a gente tem que enfrentar. Né? Então, quem não muda dança é verdade. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso. E os velhos que estão entrando nessa tecnologia, eles estão com mais participativos, eles fazem mais contato, eles quebram a solidão, eles brincam, eles jogam, eles namoram, né? Tudo pelo LinkedIn, sei lá o que tem. Então, eu acho que isso está trazendo uma possibilidade de revitalização para os velhos. Entrar nessa tecnologia da informação. É fácil? Não. É difícil, eu acho. Falo até por mim mesmo. Mas eu acho que é muito, muito, muito bom, porque reconecta. Às vezes a minha filha, eu tenho uma filha morando no Canadá e uma em Portugal. Ela fala, mãe, liga, vamos fazer Zoom, todo mundo. Mas eu ainda tenho dificuldade de fazer Zoom com todo mundo, de entrar essa coisa toda. Mas eu vou chegar lá, porque a gente tem que se atualizar. Até para ativar os neurônios. Não é? Por causa da demência, porque senão a gente vai paralisando. E se você tem um desafio que vai mexer com a sua cabeça, é uma forma de ativar os neurônios, né? A gente pode fugir um pouquinho lá do alemão, né? Ajuda um pouquinho, o Alzheimer. O alemão e o inglês a gente deixa de lado. Deixa de lado, com certeza. Nós temos uma querida, né? Uma amiga, uma mãe nossa espiritual, vamos dizer assim, que ela tem 92 anos. E agora com esse processo, então assim, ela trabalha em uma casa espírita, e aí com toda essa mudança, nós começamos a desafiá-la e fizemos uma live com ela. E o que é muito interessante é que quando você trouxe a questão do Puer, é muito interessante, porque aí hoje a filha manda sempre foto para a gente ver. Ela fica no computador, então ela conversa com todo mundo agora pelo computador, ela faz curso pelo computador aos 92 anos. Quer dizer, ela entrou na onda, né? Ela teve a curiosidade do Puer, né? Ela foi curiosa, ela se interessou, ela caiu, ela levantou, porque tem que ter resiliência para enfrentar o fracasso, ficar nervosa, suar frio, igual eu estava aqui antes de começar, né? Mas a gente vai, e um dia vai ficar mais natural. Eu gosto muito do exemplo, quando a gente começou a estudar, né? Que a gente pegava o lápis e tinha que fazer a bolinha do O. Gente, fechar aquela bolinha do O dá um trabalho. E pôr a perninha do A.
A gente é porque esquece, mas era muito difícil fechar aquela bolinha, né? Então, como tudo na vida que a gente vai aprender, não é fácil, né? Fechar a bolinha do O, fazer a perninha do A, aquele A, E, I, tudo foi muito difícil para a gente, na proporção etária. E hoje os desafios são outros, mas a gente tem que ter o quê? Perseverança, né? O grande mal é quando a gente desiste logo de cara. Tem acho que é o Martin Luther King, que ele fala mais ou menos assim: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas nunca pare. Siga, prossiga. Né? Quer dizer, seja o que for, eu posso estar rastejando, mas eu tenho que estar inserida, eu tenho que estar buscando, porque é isso que nos mantém vivos, é essa chama do desejo, seja ele qual for. Né? Tem uma história bonita também de uma velhinha. Ela era sozinha, não tinha ninguém, parente, não tinha mais ninguém. E ela tinha um hábito, que era jogar milho na praça para os pombos. Então, dava 3, 4 horas, todo dia, ela ia para a pracinha jogar milho para os pombos. Quando chovia, não. Mas na pracinha, tinha aqueles que xingavam ela, porque não gosta de alimentar pombo, porque pombo dá piolho, sei lá o quê, né, que não gostam. Tinham aqueles que conversavam com ela. Então, ela tinha um objetivo na vida dela. E na pracinha jogar milho para os pombos. E isso é uma das coisas fundamentais da velhice, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ontem até teve aquele Saber Viver, uma série aí, e um deles trouxe, falando sobre as zonas azuis. As zonas azuis são zonas, acho que são 5 zonas na Terra, Japão, Califórnia, Itália, em vários lugares, né, do planetinha, que são os longevos. A média de vida é acima de 90 anos. Né? Então, começaram a estudar essas chamadas zonas azuis para ver qual é o fator de longevidade. Mas tem coisas que são fundamentais nessa velhice, desses velhos lá das zonas azuis. Primeiro é contato social, rede de amigos, o comboio emocional. Pode não ter família, mas ele se reúne com os amigos, para tomar o vinho, para festejar, seja lá o que for. Amigos, contato, celebração da vida com afeto, com amor. Então, comboio emocional é fundamental. E tem uma outra coisa muito importante, além da alimentação, tem uma série de coisas, mas o outro fator muito importante que é psicológico é propósito de vida. Então, no Japão, na ilha de Okinawa, eles têm uma expressão chamada Ikigai. O que é o Ikigai? É de manhã, é aquilo que me move, o que me faz viver. Eu tenho um propósito, né? Quer dizer, dessa velhinha, era todo dia jogar o milho para os pombos da praça. Era o objetivo dela. Tinha gente que criticava, que não gostava, mas não importa qual seja o objetivo, mas ter propósito. Isso é amizade, rede de apoio emocional. Claro que tem outros fatores, né? Tem genética, tem alimentação, tem atividade física, tem tudo isso. Mas quando a gente fala do campo mais psicológico, é justamente isso, o encontro afetivo, né? Amigos, rede de amigos. Quando eu falo amigos, não é só aquele amigo do peito, não. Como disse o Milton, no peito eu tenho 4, 5 ou 3, né? Mas amigos sociais, para um bate-papo, para um cafezinho, para um oi, olha que eu passo na cozinha. Pode jogar um xadrez. É isso aí, contato. Então, essa coisa do propósito, né? Quer dizer, o que me faz, o que faz meus olhos brilharem? Por que eu vou viver hoje? Sei lá, pode ser até para tomar meu copo de vinho, mas é um objetivo, né? Quer dizer, tem que ter esse objetivo. É fundamental. O próprio Jung, ele coloca isso, né? Tem uma frase do Jung que eu acho muito bonita, que ele diz assim, se eu posso dar um conselho ao velho, eu digo a ele que faça com que todos os dias ele acorde com uma certeza de que ele tem um projeto longo ainda pela frente. Né? Faça isso, ou seja, busque realmente um objetivo, né? Tenha algo para fazer, né? Para que a vida não acabe antes, né?
Exatamente, exatamente. Quer dizer, é isso que nos mantém vivo, né? Qual é o meu desejo, o que me impulsiona? A minha libido está voltada para quê, né? O que me dá vontade de sorrir, de fazer. Isso é fundamental. Então, quando a gente perde esse tesão pela vida, fica muito difícil viver. Aí vem a depressão, né? Vem tudo isso. Independente, assim, dos aspectos genéticos, orgânicos, mas quando é coisa muito circunstancial, muitas vezes é pela falta de objetivo. Ou então objetivos inalcançáveis que a pessoa põe, aí não alcança, né? Fica naquela coisa ideal, mas o real não é assim, aí elas se frustram, né? O Nietzsche tem um conceito que eu trabalho muito, eu amo, que ele chama de amor fati. É amor aquilo que é. Né? Ou, por exemplo, está chovendo. O meu plano hoje era fazer uma bela caminhada, não sei o quê, eu ia arrumar meu carro. Estou dando um exemplo. Começou a chover, eu falo, ai meu Deus, está chovendo, eu não posso mais, eu queria tanto. Não, está chovendo, é assim que é. Então, é aceitar as coisas como elas são. Porque o grande problema é que a gente fica querendo idealizar as coisas, ou que sejam de acordo com o nosso planejamento. E as coisas não são assim. Então, o amor fati, eu acho que é uma sabedoria ímpar, é aceitar as coisas como elas são. Não como eu gostaria, como eu desejaria. Mas é assim que é, né? Então, o que eu posso fazer por isso? Aceitar. Então, eu acho que isso é fundamental. E é difícil. Falar que é fácil, não. Né? Tem coisa que às vezes a gente fica triste. Ai, meu Deus. Mas a gente dá a volta por cima. Aí a gente vai entrar na tal da resiliência, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas quando eu caio, eu posso dar uma choradinha, né? Eu posso lamentar um pouquinho. Mas depois eu tenho que prosseguir, não tem como, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas querida, pois é uma arte de viver, que nós velhos, que vamos adquirindo um pouquinho dessa tal sabedoria, a gente vai caminhando para isso, né? Não sei. Eu acho que fica esse chamado essencial para a busca de um propósito, né? Costuma se associar muito o medo da velhice ao medo da morte também, né? E é engraçado isso, porque as pessoas temem morrer, mas temem envelhecer. E acaba sendo um grande paradoxo que se estabelece, né? Então, de tudo que você nos fala, e a gente já está chegando a quase uma hora já de conversa, está tão boa que a gente nem se... Mas você falou numa coisa que eu queria falar um pouquinho, um minutinho. Claro. Eu acho que essa pandemia trouxe uma coisa muito fundamental. Porque quando a gente fala do velho, inegavelmente eu penso na morte, né? Porque se eu não morri até agora, eu vou morrer. Uma hora está chegando perto, porque é a lei da vida, né? E a morte para o jovem, de um modo geral, ela era muito distante. Agora, com o vírus, a morte chegou perto de todo mundo. A morte nos igualou. E até agora, nisso que eles estão chamando de segunda onda, os jovens estão sofrendo mais que os velhos, né? Eles estão sendo mais tomados pelo coronavírus. Então, eu acho que isso foi muito legal, porque agora a morte nos aproximou de todos. E eu sempre falo, gente, que é fundamental a certeza, a única certeza que a gente tem na vida é que vai morrer. É a única, não tem como, né? A gente tem um tempo marcado, ninguém sabe o seu tempo. Uns morrem no útero, outros morrem crianças, adolescentes, jovens e velhinhos. E tem velhinhos que não morrem. Já estão quase mortos-vivos, mas não morrem, né? Então... Hein? A rainha da Inglaterra, não morre. Eu perdi o... exatamente. Mas então, eu acho que aceitar isso é talvez a maior sabedoria da vida, né? Aceitar essa realidade. Outro dia, eu vi uma coisa muito bonita, disse que você olha do horizonte, você vê um barquinho indo. Aí quando chega lá no final, você não vê mais o barquinho, ele se foi, né? Mas do outro lado, olha, tem um barquinho chegando. Assim é a nossa vida, né? A gente sai daqui, as pessoas vão perdendo a nossa visão, a gente vai se afastando, mas do outro lado eles estão dizendo, olha, está chegando. E é o ciclo da vida. Eu acho que a gente aceitar isso, para mim hoje, e cada vez, hoje não, há bastante tempo,
é a maior sabedoria. Aceitar isso. E tem, não sei, eu sempre comento isso, que eu acho de uma sabedoria infinita. Vocês me cortam, porque eu falo muito. Pode parar a hora que vocês quiserem. Pode falar, tá ótimo. Nos mosteiros medievais, né, nos mosteiros, diz que tinha, assim, lado a lado, 2 inscrições. Memento mori, lembre-se que vai morrer. Carpe diem, aproveite o dia. Né? Então, eu acho que é como se fossem 2 pernas com as quais a gente anda. Olha, a vida acaba, então vamos aproveitar. Né? Mas não é aproveitar o dia no sentido da luxúria, da esbórnia, não. É no sentido de tá valendo a pena. Né? Então, esse carpe diem, eu acho que cada vez mais, e quanto mais a gente envelhece, ele é ressignificado para a gente. Vamos aproveitar o dia. O que eu vou curtir? É o sorriso do neto? É a brincadeira do meu velho? Né? É ver uma lua? É olhar um pôr do sol? É, sei lá o quê? Né? Mas a gente vai ressignificando o carpe diem. Mas eu acho que ele tem que nos acompanhar até a reta final. Porque até a reta final, quando a gente está fazendo a despedida aqui do planetinha, pode ser com prazer. Né? Uma coisa é o sentimento da tristeza, dos que ficam, a gente também queria ficar mais um pouquinho, mas a gente tem que ter essa sensação, valeu, aproveitei, fiz o que eu pude. Então, o memento mori e o carpe diem, para mim, são 2 pilares fundamentais da nossa vida. Perfeito. E nós estamos aqui no carpe diem, né? Carpe diem, com certeza. Com certeza. Eu estava observando as pessoas, vão escrevendo, vão colocando algumas coisas, e tem algumas que eu conheço, né? E a Bárbara é uma pessoa querida. E aí ela estava falando dos cabelos brancos, né? Que ela assume os cabelos brancos dela, e ela escreve poesias. Então, assim, a Bárbara, ela vai, com o processo dela, do envelhecimento, ela vai se tornando cada vez mais uma poetisa maravilhosa, lançando livros. Então, ela estava, há pouco colocou aí, né? Eu estou vivendo isso, né? Ela aí, ó, eu. Né? E é fantástico ter isso, né? Ela é a nossa musa, ela faz grupo comigo de terapia, ela é a musa das meninas mais jovens, né? Que é essa seja de viver, ou seja, eu estou aqui e eu tenho que deixar uma marca na vida para que todo mundo possa ver isso, né? Acreditar nisso, que vale a pena, né? Ela vai fazer 70, ela está dizendo aí. Acho que é um ponto, né? Assim, aquilo, né? Que a morte não nos encontre mortos antes do tempo. Com certeza. Né? Que ela me encontre vivo. Né? E eu fico pensando também, né? Que eu acho que eu sou apaixonada pelo Eclesiastes 3. Para mim, é a maior lição da vida. Eclesiastes 3. Tudo na vida, tudo na terra tem o seu tempo. Tem a sua duração e o seu tempo. Aí fala, tem tempo disso, tempo daquilo. Tem tempo de abraçar e de afastar. Tem tempo de amar e de odiar. Porque essa coisa é tão linda para mim. Para mim, é a maior sabedoria da vida, está no Eclesiastes 3. Para mim, é uma benta de todo dia. Porque ali mostra justamente isso. Primeiro, fala da polaridade da vida. Amar e odiar, abraçar e afastar, plantar e arrancar. Né? Quer dizer, que a vida é polaridade. O tempo todo a gente tem que escolher isso aqui. E a gente vai mudando nas nossas ressignificações. Então, Eclesiastes 3 mostra essa verdade fundamental que é a polaridade da vida. Tudo é dual. Né? E que tudo tem seu tempo e a sua duração. Tudo passa. Né? Então, à medida que eu vou aceitando que a vida é essa passagem, eu vou internalizando a vida como ela é. E aí a gente vai finalizando. Quando chegar na hora de dar o tchau, aí eu queria ficar mais um pouquinho, mas tudo bem, chegou na hora de ir. E aí a gente vai. Eu recomendo a todo mundo que leia o Eclesiastes 3. Sim. Eu li ontem. Vocês conhecem muito ele? Sim, eu li ontem. Eu estou preparando um trabalho, então eu estava lendo ele para usar. Que bacana, Iris. Porque para mim é assim, uma sabedoria ímpar, Eclesiastes 3. Né? Aqueles que estão seguindo aí, que estão ouvindo, leiam, porque eu acho que vai valer
mais do que tudo que a gente falou aqui, para mim é vital. Sim, sim, perfeito, com certeza. Oh, querida, que maravilha falar com você. Muito bom. Né? Que alegria a gente poder se encontrar. Que seja só o primeiro de muitos. De muitos, A Dulcinea está com a gente no documentário sobre a depressão. Isso. Que a gente está na fase de edição. Em breve vocês vão ter notícias. Então, Dulcinea, deixa suas palavras aí nesse momento mores aqui do nosso encontro. Do nosso encontro. Né? Que vai ser outros. Isso. Eu acho assim que eu primeiro é agradecer a vocês essa oportunidade de compartilhar, né, de eu poder falar um pouquinho das minhas experiências, da minha velhice, do meu ser velha, das coisas que eu tenho estudado, aprendido e assimilado, e dizer para todo mundo, a vida é linda, a vida é bela, né? Então, o que eu posso fazer? E a grande palavra para mim é aceitar que a vida são perdas e ganhos. Aí já vem a dualidade, a gente perde de um lado e ganha do outro. Enquanto a gente estiver viva, é viver e não ter vergonha de ser feliz. Viver, essa música do Gonzaguinha, para mim, é um hino da vida, né? E ele fala, quer dizer, viver e não ter vergonha, ele traz a criança, ele traz o puro, ele traz tudo, né? Aceitando os seus altos e baixos. Então, obrigada a todos aqueles que compartilharam. Agradeço muito a vocês essa chance. Passei o apertinho inicial para entrar no Instagram, mas a tecnologia da informação vai entrando aqui também. Obrigada. Que bom ver você. Eu estou olhando aqui o pessoal agradecendo, todo mundo adorou, já estão pedindo outra, então depois vamos marcar outra, com certeza. Tem pessoas queridas aí, tem a Dani lá do Rio, né? E você, espero que esteja bem nessa casa maravilhosa, que você me mandou fotinha, que eu vi, que eu fiquei com inveja, mas fazer o quê, né? É bom que a gente vai ter motivo para te visitar aí também. Cada vez mais São João del Rei, as minhas origens, né? Eu estou aqui agora resgatando isso, a minha origem de São João del Rei, de roceira, porque eu sou filha de fazendeiros, eu sou roceira, eu sou caipira. Então, agora estou resgatando também a minha vida com a Mãe Terra, com a natureza. E estou muito feliz, né? Eu falo, gente, se eu morrer, tá bom, acho que eu já criei filhos, já escrevi livros, né? Tenho alunos maravilhosos, pacientes que eu ajudo e que me dão retorno. A gente vai criando essa cadeia, esse entrelaçamento, né? Então, eu falo, que bom viver. Obrigada, gente. Ó, encerra isso, não fico falando. Beijo. Tchau, Beijo, obrigada. Obrigada a vocês aí que acompanharam. A live vai ficar gravada, depois a gente passa o link aí. Deixa tá, que aí eu mando, porque algumas pessoas disseram que não tem Instagram, então não iam ver. E outras tinham também, hoje tem um negócio de vacinação, né, no Roda Viva, estava todo mundo. Isso, está todo agoniado, mas a gente passa sim. Viu? Tchau, querida. Tchau, obrigada. Boa noite. Grande, gente. Boa noite, tchau. Gente, muito obrigada a presença de vocês, um beijo. Segunda-feira eu vou fazer uma outra live, tá? Eu vou colocar no perfil direitinho, para a gente não esquecer a data. Vamos falar um pouquinho sobre pandemia, autoconhecimento. Mas obrigada a presença de vocês. Obrigada por terem conhecido essa amiga querida, que vocês, não sei se todo mundo conhecia. Mas eu vou colocar o livro da Dulcinea também no meu stories e vou passar para vocês. Vale muito a pena, é um livro maravilhoso. Tá? Aí eu passo para vocês também, para vocês acompanharem e poder conhecê-la melhor. Um grande beijo e até segunda-feira. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.